Olá! Com muita alegria, vamos agora cultuar ao Senhor. Esse é o convite que fazemos para você. Venha estar conosco, é muito bom ter cada um de vocês. E vamos aproveitar para dar o like. Já ao entrar, já curtiu? Curte o canal, né? Quadrangular Penha, para que nós venhamos estar sempre aqui levando a palavra do Senhor. Então entra, dá um like, né? Curte o canal e ao momento tão gostoso, nós vamos fazer o quê? Compartilhar. Convide seus amigos, familiares, vizinhos, envie esse link que você recebeu para eles, diga que o culto está começando, para eles entrarem também, dar o like, e nós vamos agora juntos, então, estar na presença do nosso Deus que sempre fala conosco. E com alegria, damos boas-vindas a cada um de vocês. Olá para Maria Totti, a irmã Cristina, o José Cristiano, a Karine Borges, Edson Bosniak, a Marisa Ávila Góes, a Áurea Neves Góes. Como é bom receber cada um de vocês conosco. Deixe as suas tarefas, né? E diga, agora é o momento de cultuar ao Senhor. Damos boas-vindas também a Fátima Patrício, a Gigi, com seus pais Giane, Vanderlei, olá, Lindaura, irmã Iraci, irmão Erenaldo. Também damos boas-vindas a Maria Totti, a Terezinha Nunes, com a irmã Hermínia, beijo para ela, Edilene Genari, Francisca Cantoia, Áurea Neves Góes, a Holandina, o irmão Rafael, olá Lisli, o Eli, a Marci, a Sandra, o pastor Cristiano, Rogério Dantas, Riselta, Miriam e Márcia Abreu, Ruth Vendramini, Paulo Oliveira, todos vocês são muito bem-vindos neste culto. Nós queremos então agora desejar que a paz seja com você, que esta paz te alcance aí no seu lar, ou a caminho, no trabalho, onde você estiver. Nós vamos orar para entregar este culto ao Senhor. Se você puder fechar os olhos, venha conosco. Se não, fique com os olhos abertos, mas coloque o teu pensamento lá no trono da graça, porque Ele ouve a nossa oração. Ele sabe aquilo que vai dentro, né, da nossa mente. A palavra nem chegou à nossa boca e Ele já sabe. Esse é o nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Te agradecemos pelo dia, te agradecemos pela graça que o Senhor tem dado para nós, pela vida. E agora, Senhor, em cultuar, mesmo que à distância, mas o Senhor que é vivo, o Senhor que se manifesta, vem agora tocar cada um de nós. Nós que aqui estamos, aos nossos queridos irmãos, aonde quer que eles estejam, o Senhor vai agora abençoar, tocar e recebe este culto que nós fazemos ao Senhor. Tu és o nosso Deus, a Ti queremos dar honra, glória, aqui a Ti queremos invocar, a Ti queremos receber o que vem do Senhor para nós, porque o que vem do Senhor é o que nos tem sustentado. Por isso nós agradecemos, Deus. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é a fonte de todas as coisas. Então a Ti, ó Deus, nós clamamos, a Ti buscamos, a Ti invocamos e o Senhor se manifesta. Muito obrigada. Abençoa agora este culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glorificado ao Senhor. Como é bom, né, reconhecermos que é dele que nós vivemos, que é por Ele que estamos aqui, que é o que vem dele que nos tem sustentado. Por isso cultuamos, por isso entramos na presença dele com gratidão, com alegria e com louvor. Então vamos louvar ao Senhor? Ele venceu a morte. Ele criou a vida. Ele nos deu a salvação. Louve a Ele. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida,
glorificar o teu poder. Aplauda Jesus, diga palavras de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Como é bom, né? Cantar louvores. A palavra de Deus diz: cantai louvores ao Senhor, porque Ele é bom. Então a Ele nós louvamos e adoramos. Eu vou transmitir para você uns convites, os avisos que são convites. E amanhã nós temos aqui na nossa igreja 2 cultos presenciais. Às 15 horas, tarde da bênção. Como é bom participar, né? À tarde, às 15 horas, um culto para receber a bênção do Senhor. E às 20 horas nós temos um culto de propósito. E este culto é muito gostoso e começou uma série, a série das doutrinas da nossa igreja. Ó, estou aqui hoje com a camiseta aqui, com os 4 símbolos da nossa igreja, que é Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Então venha participar às 20 horas nesse culto de propósito. E também você pode fazer o propósito. Se você está precisando de alguma coisa, diz: Senhor, eu vou estar 7 quintas-feiras aqui e verás como Ele responde. Traga a garrafa de água, para ela vai se tornar águas que saram. A roupa de alguém que está enfermo e não pode estar aqui, você traz, ela recebe a unção e vai levar para levar a cura, tá? Então é bênção. Documentos, fotos, chave de carro, tudo ali colocamos para receber a bênção, a oração. Então amanhã 2 cultos presenciais muito bons. Sábado às 19h30 é devocional de jovens. Então, queridos, quero convidar você que tem de 18 anos para cima, você que é jovem, venha participar. O Fernando e a Dani são os líderes e convidam vocês com coisas muito dinâmicas que eles têm feito. E no domingo, aí ó, tá, devocional de jovens, sábado é 19 horas. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos aqui culto presencial de oração. É muito bom. Domingo é o primeiro dia da semana, então comece a sua semana já buscando ao Senhor em oração. Domingo, 9 horas da manhã. E domingo, às 17 horas, nós temos devocional de adolescentes. Você que tem de 13 a 17, a Lisli, a nossa líder de adolescentes, convida você, venha participar, é muito bom. Olha, fico muito feliz que eu sempre já estou aqui a esse horário e eu vejo os adolescentes chegando, vejo os pais que trazem com tanta alegria. Como é bom, pais, invistam nos seus filhos. Tragam seus filhos. A Lisli está aqui às 17 horas e aí termina a devocional, já vamos para o culto da família. Às 18 horas é o culto da família. Reúne a sua família e vamos prestar culto ao Senhor. O salmista diz, né? Ao Senhor, prestai culto a Ele, porque Ele é digno. Então, às 18 horas, nós reunimos toda a família para estarmos aqui prestando um culto ao Senhor. Terminando o louvor, as crianças e os juniores vão para o culto deles. Eles descem para a sala das crianças, os juniores vêm aqui para cima e é muito bom porque o culto ali é na linguagem que eles vão guardar a palavra do Senhor. E de 13 anos para cima nós ficamos aqui no templo, então é bênção, tá? Convide pessoas, traga seus vizinhos, familiares, amigos do serviço, da faculdade, do colégio, para que eles venham conhecer Jesus Cristo e estarem aqui participando. E queridos, nós estamos numa série muito gostosa. Você está participando dos 21 dias de jejum de oração? Começou segunda-feira, dia 6 e vamos até 26. Como é importante estar nesse propósito, pois sabemos que é o Brasil todo, toda a quadrangular do Brasil, estamos aí num propósito, né? Abrimos mão de um sólido, de um alimento sólido, de um líquido e acrescentamos algo, ou ler mais a Bíblia. Se você não lia, então eu vou ler a Bíblia, orar mais. É tão importante esse jejum.
dedicar ao Senhor o melhor das nossas vidas. E Ele vai responder, Ele traz, porque é vitória. E então, se você está clamando, ó, se você não estava aí, hoje é o terceiro dia, ainda é o terceiro, né? Ou é quarto? 6, 7... Terceiro dia, ainda dá para você entrar, né? Nós que começamos na segunda, mas você ainda começa aí e vamos até dia 26 nesse propósito. Em oração, em clamor, em abnegar de alguma coisa. Jejum é isso, né? Se abstecer de alguma coisa, mas saber que estamos orando, que estamos lendo a Bíblia. Você recebe todos os dias uma meditação da palavra do Senhor, é muito bom. Medite na palavra do Senhor, guarde ela dentro do seu coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a igreja faz esse propósito para que nós venhamos nos unir em oração. E o Deus lá do céu, ele responde, ele visita, ele traz. Ele vem com a resposta e é maravilhoso. Por isso estamos muito felizes por esse tempo precioso que nos aproxima do Senhor. Glória a Deus. Então, para nos aproximarmos mais, né, vamos agora passar para a palavra do Senhor. Meditar naquilo que o Senhor quer falar conosco. E hoje eu quero meditar com você lá em Atos dos Apóstolos. Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 14 e nós estamos aqui num tempo muito, muito especial, né? Pudemos comemorar que Jesus ressuscitou, que ele vive, que coisa maravilhosa, né? Jesus se entregou naquela cruz para nos salvar, pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, nós vamos dar continuidade das coisas que aconteceram com Jesus. Lá em Atos, capítulo 1, veja o que diz a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado.
E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Vejam só, queridos, estamos aqui, meditando na vida do nosso Senhor Jesus. Maravilhoso é meditar nestas coisas que aconteceram. Aqui o Atos dos Apóstolos, Atos, as atitudes que os apóstolos tiveram, que estão relatadas na palavra do Senhor, para que eu e você pudéssemos crer. E é maravilhoso, nós entendermos, Jesus havia sido ressuscitado. A morte não pôde conter o nosso Senhor. Ele vive, ele ressuscitou. Então ele começou a aparecer para muitos, É maravilhoso, apareceu até para Tomé, que Tomé disse, não, se eu não ver, eu não vou crer. E Jesus vai lá e fala, aqui, Tomé, eis-me aqui. Que coisa maravilhosa. Nós vemos o amor do Senhor, a dedicação. O Senhor não quer que ninguém se perca, ele vai até o fim, ele continua lá e ele insiste. E ele, então, vivo, depois de ter ressuscitado, nós vemos aqui que ele começou a aparecer para os seus. E ele ficou aqui, aparecendo. E é maravilhoso porque Jesus, ele sempre nos dá a direção. Jesus, o Filho de Deus, é aquele que vai nos instruir, nos mostrar como fazer. E aí, então, ele chega para os seus, e diz aqui, olha, vocês fiquem em Jerusalém, fiquem lá, até que do alto vocês vão ser revestidos do poder de Deus. Que coisa maravilhosa! Ele disse para eles onde eles deveriam ficar. Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do poder de Deus. E isso é muito especial, Jesus dá essa orientação. E os seus, aqueles que ouviram Jesus, aqueles que entenderam essas palavras e resolveram obedecer. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor mostra para nós, e a Bíblia toda vai mostrar, que a parte do nosso Deus, ele está sempre pronto a fazer. O nosso Deus não para, o nosso Deus é ilimitado, o nosso Deus é presente, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é real. Ele tem a parte dele para cumprir, as promessas dele se cumprem, a palavra dele se cumpre. Mas o Senhor está sempre falando comigo e com você, sempre chamando a mim e a você, porque a parte dele ele faz, mas precisa que a nossa parte venhamos fazer. Vejam esses apóstolos, Vejam esses que puderam ver Jesus, estas mulheres que puderam ver Jesus vivo, Jesus ressurreto. Elas puderam ver que ele estava ali, ele estava, mas ele disse, olha, vocês agora vão para Jerusalém, fiquem lá, até que vocês sejam revestidos do poder. E nós lemos aí, que eles foram para Jerusalém, era o tempo de um sábado, quer dizer, um dia todo caminhando. Naquela época não tinham carros automáticos, não tinham as coisas, moto, essas coisas, não. Eles caminhavam mesmo, era a pé, o máximo que tinha aí era um cavalo, um camelo, mas eles foram a pé a distância de um sábado, um dia caminhando, mas foram e ficaram em Jerusalém, obedeceram o que o Senhor falava. E nós vimos aí, a relação dos apóstolos que lá estavam, dos 11 que o Senhor havia chamado 12, mas um havia traído. Judas tinha traído Jesus, então os 11 foram lá e eles ficaram com as mulheres que serviram ao Senhor, que estavam sempre prontas a ouvir a voz do Senhor, e eles ficaram fazendo o quê? Unânimes em oração.
Que coisa maravilhosa, né? Eles ficaram unânimes. Unânimes é quando todos concordam acerca de alguma coisa. Quando você está com alguém e que todos ali estão no mesmo pensamento, estão agindo da mesma forma, então tá unanimemente, né? Como é gostoso quando você está num ambiente assim, né? Difícil é quando nós estamos num ambiente em que há contrariedade. Uns falam, olha, vamos fazer assim, e outros falam, não. E se nesse período, né, uns falaram, Jesus mandou a gente ficar em Jerusalém, mas outros já começaram, não vamos embora, isso não vai demorar, isso vai... Porque nós lemos aqui que Jesus ficou ainda 40 dias entre eles, aparecendo entre eles. E aí Jesus falou, então vocês vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E eles foram e ficaram unanimemente em oração. Que coisa maravilhosa é quando nós nos unimos para orar. Porque nós estamos fazendo a nossa parte, em concordância, oramos por algo. E aí o Deus que está lá no céu responde. Então, queridos, eu quero dizer algo para você. Convide alguém para orar. Aí na sua casa, com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos, convide para orar. Isso é bom. Quando você chega ou para sua amiga, para os seus amigos, fala, vamos tirar um tempo de oração? Isso é precioso. Por isso estamos no jejum da vitória. Estamos num propósito com um Deus que responde, com um Deus que tem para conosco algo que Ele quer responder, mas Ele quer ver a nossa parte. Por isso a nossa parte precisa ser em colocar diante do Senhor, em buscá-lo. Então, vejam só, Jesus disse para eles, ficai aí, né? Até que do alto vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Era o poder de Deus que ia vir sobre eles. E aí, imediatamente, então, eles já pensaram assim, Senhor, o Senhor vai restaurar o templo aqui em Jerusalém, né? Vai restaurar as coisas. Já acharam que Jesus ia tomar o poder terreno. Uma vez que ele estava vivo, estava entre eles, eles já pensaram assim, Jesus vai tomar o poder de Jerusalém, por isso está mandando a gente ficar em Jerusalém, vai reinar aqui na terra. Sabe, muitas vezes, né, nós homens somos muito limitados a ver as coisas só desta terra, mas com o Senhor não é assim. O nosso Deus tem algo muito especial para nós. Deus foi preparar coisas muito mais profundas, muito mais, e o principal, coisas eternas. Eles já achavam que Jesus ia tomar o poder ali. Jesus falou, olha, não compete a vocês ver os tempos, as estações. Estas coisas que estão aqui não competem a vocês ficarem julgando se vai reinar agora ou não. Mas ele disse, não fiquem preocupados com estas coisas, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Oh, que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo há de vir sobre vós. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos ser testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judá, em Judeia e toda Samaria e aos confins da terra. Olha que coisa maravilhosa! O poder do Espírito Santo ia ser derramado para a gente se tornar testemunha de Jesus. Ele estava falando para levar esta palavra a toda parte. E eles estavam olhando Jesus falar isso. De repente, Jesus começa a ser levado para o céu. Você começa a imaginar isso? Jesus começa a ser, então, arrebatado. Aquele que estava no meio deles, que pouco eles estavam achando que ele ia pegar o reino terreno ali, o trono de Jerusalém, desta terra, não. Jesus começa a ser arrebatado, começa a ser levado ao céu, vai levando, e eles vão olhando para Jesus subir. E aí aparecem dois varões vestidos de branco e falam, o que vocês estão olhando aí para o céu?
Por que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês viram agora subir, ele há de voltar. Esse que vocês viram subir, ele há de voltar para buscar. Olha que coisa maravilhosa! Assim como ele foi recebido no céu, assim há de vir como para o céu o vistes ir. Que promessa maravilhosa, né? Jesus, estando aqui na terra, fisicamente, ele já tinha dito que ele ia, mas que ele ia voltar. E agora, Jesus sendo arrebatado, vem esses dois anjos, né, esses varões vestidos de branco, provar o que? As palavras que Jesus disse, que ele vai voltar. E se nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos aqui por quê? Porque esta palavra tem se cumprido viva no nosso coração. Basta você assistir um jornal, basta você ouvir as coisas que estão acontecendo neste tempo e nós estamos vendo que esse Jesus que subiu, ele vai voltar. E então cabe a mim e a você fazer a nossa parte. Fazer aquilo que ele tem falado. Veja, para estes daí, ele disse, vocês fiquem em Jerusalém, fiquem aí, porque vocês vão ser revestidos do poder. E que coisa maravilhosa, que eles então obedeceram. Os que ficaram, e diz a Bíblia que eles ficaram o quê? Unanimemente no templo em oração. Aqueles apóstolos, aquelas mulheres, a Maria, aquelas mulheres que seguiram a Jesus, aqueles que confiaram na palavra do Senhor, ficaram no templo, unanimemente, obedecendo, orando, clamando. Sabe, aqueles que acharam, para quê? Não, vai demorar, acho que não vai ser agora, que fica julgando, né? Aqueles que não obedecem, perdem as coisas que o Senhor tem deixado para nós. Por isso o Senhor fala. Então Jesus falou para eles, olha, fiquem aí, porque vocês vão receber. Que coisa maravilhosa é obedecer ao Senhor, é estar o quê? Na presença dele e andar com pessoas que têm o mesmo pensamento, obedecer ao Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Nós andarmos com pessoas que têm o mesmo pensamento. Se eles estavam ali unanimemente, é porque todos concordavam em obedecer ao Senhor. O Senhor Jesus mandou que nós ficássemos aqui orando e nós vamos ficar. E eles ficaram. E agora veja no capítulo 2 o que acontece então. No capítulo 2, no versículo de 1 ao 4, olha o que aconteceu. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Oh, glória a Deus! Vocês viram o que a palavra de Deus nos diz aí novamente, né? E todos ali que estavam, o quê? Concordemente. Nós, queridos, somos a igreja de Cristo. Somos aqueles que o Senhor chama, que o Senhor dá ordenança. Fiquem aí, busquem aquele que Ele clama, que Ele mostra o que devemos fazer. Então a igreja de Cristo, ela precisa andar concordemente, ela precisa andar unanimemente, como diz a palavra do Senhor. Isto aqui é o começo da igreja de Cristo, e a igreja de Cristo precisa estar assim, em concordância. Sim, um concorda com o outro. Quando um está fraco, o outro está forte e fortalece na oração. Um vai fortalecendo o outro. O Senhor quer ver em nós, igreja de Cristo, a concordância, porque eles estavam ali
concordemente. Então o que aconteceu? Veio um som, né? Como um vento impetuoso e desceu sobre eles o que? O Espírito Santo. Aleluia! Coisa preciosa aconteceu ali, porque Jesus antes de ir, né, para a cruz, ele disse: olha, eu estou indo, mas eu vou rogar ao Pai, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou rogar ao Pai e ele vai mandar o outro, o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas, ele estará convosco todos os dias, é o poder do Espírito Santo. Então a igreja aqui, ela estava concordemente orando. Eles estavam em concordância, por isso o Espírito Santo foi derramado. Veio esse poder extraordinário sobre todos que ali estavam em concordância. Então eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Irmãos, isto que aconteceu naquele dia está hoje para acontecer conosco. Basta nós nos reunirmos, basta você clamar, basta você como igreja estar em concordância, né? Quem é do grupo de mulheres vai estar em concordância com o grupo de mulheres, quem é do grupo de jovens em concordância com o grupo de jovens, o dos adolescentes, os juniores. Nós precisamos andar em concordância. O grupo de homens, aliás, o grupo de homens, voltaram aos devocionais, venha estar aí unido no seu grupo. E aí então, orando, o Espírito Santo é derramado, o poder de Deus vem sobre as nossas vidas. Nós, como igreja de Cristo, precisamos do poder do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que vai nos levar a ter este poder para vencer quais sejam as situações que precisamos enfrentar. As situações que nós enfrentamos hoje não são guerras físicas, mas são as coisas espirituais, são batalhas que vêm espiritualmente para querer nos derrubar, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, ele vai nos dar poder, ele vai nos dar autoridade, ele vai nos dar o ensinamento de como agir e de como vencer, mas isso nós não conseguimos sozinhos, só pelo poder do Espírito Santo. Então, igreja, vamos estar em concordância, vamos andar unanimemente, porque o Espírito Santo é derramado, porque Jesus assim disse para ficarmos juntos orando. Então nós estamos aqui clamando ao poder sobrenatural. Quando nós dobramos joelhos, começamos a falar em línguas estranhas, o poder desse Senhor todo maravilhoso enche as nossas vidas, nos fortalece. Como é importante nos dedicarmos a isso e dizer: esta promessa se cumpre hoje também. Não foi só para aqueles, naquele momento que aconteceu, não, ela acontece hoje. Basta você começar a orar, e o Espírito Santo vai te levar a falar em outras línguas e você vai levantar revestido do poder de Deus para enfrentar seja qual for a situação. Esse é o nosso Deus, que nos aviva, que nos renova, que nos fortalece, e como eu disse, a parte dele está sempre pronto, mas precisamos da nossa parte, que é clamar, que é invocar, que é abrir o nosso coração, que é crer, confiar e estar em concordância, né, com o nosso grupo, com a nossa igreja, e o Senhor vai derramando poder, vai fazendo obras sobrenaturais, e isso que ele disse para nós estarmos fazendo é para que nós sejamos testemunhas do quê? Do poder dele, testemunha de que ele é o Salvador, que ele está aqui salvando, que ele está ainda aqui hoje, estendendo a mão e dizendo: vinde a mim, né? Então nós estamos aqui para levar esta salvação de Jesus a quem nos rodeia, a quem você conhece, a quem está no seu caminho. Leve a palavra de Deus, seja testemunha do que o Senhor faz na sua vida, para que estas pessoas possam conhecer o nosso Salvador, porque ele breve virá nos buscar e nós precisamos estar
preparados. Precisamos estar revestidos do poder dele, que abre os nossos olhos e as nossas mentes, para que aquele dia que ele vier nos buscar, nós venhamos estar naquele número dos redimidos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então coloque a tua vida diante do Senhor e você será revestido do poder de Deus. Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu Espírito Santo que é derramado por nós, para nos fortalecer, para nos alinhar, para nos direcionar e nos dar força para vencer as situações. Nós te agradecemos, Pai, que venhamos cada dia mais buscar de Ti e sermos testemunhas do que o Senhor tem feito sobre nós aonde passarmos. Muito obrigada. Obrigada pelo Teu poder derramado para todo aquele que Te busca. Nós Te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então vamos agora continuar este culto para a glória dele. Que a paz esteja com todos. É uma alegria poder me dirigir a você nesse momento para fazermos juntos uma oração, porque Jesus nos ensinou que aquilo que nós cremos, nós recebemos. Ele diz, peça e vocês vão receber. Portanto, Jesus levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores. Portanto, é preciso crer, é preciso tomar posse da bênção de Deus. E nós tomamos posse de que maneira? Através da nossa fé, no sacrifício que Jesus fez por nós. Portanto, eu vou orar por você e Deus quer te libertar. Você que está doente, você que está com uma enfermidade, você pode colocar a mão sobre aquele local da enfermidade. Eu quero repreender essa enfermidade agora, no nome de Jesus. Olha, coloca a mão sobre aquele local que você está sentindo a dor, ok? Que você sabe que existe ali uma doença, que existe ali um vírus, uma bactéria. Eu vou orar por você. Feche os teus olhos agora e receba a bênção da oração em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero repreender agora todo o poder do inimigo, todo o poder da enfermidade, todo o poder das enfermidades que estão sobre esse corpo, aí onde essa pessoa está agora, Senhor. Essa pessoa que está, quem sabe, até sentindo dores terríveis, está, quem sabe, chorando, quem sabe está vivendo um dilema, um problema difícil. Eu repreendo o mal agora, porque o Senhor Jesus disse que aquele que crê, ele repreende as enfermidades no nome de Jesus Cristo. E eu creio no nome de Jesus, porque eu sei que ele pode todas as coisas. E você que está aí do outro lado da tela, você recebe agora a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a cura, receba a libertação, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, confia, porque todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Glória a Deus. Você pode também nos ajudar a levar a mensagem da palavra de Deus. Você pode nos ajudar depositando uma oferta para ajudar essa obra que nós fazemos com tanto carinho, levando a mensagem da palavra do Senhor. Se você realmente quer nos ajudar, aí na tela estão as nossas contas bancárias do Banco Itaú, agência 8848. O número eu estou com 11.570-8. Santander é a agência 2045 e o número também estou com um pouco de dificuldade de ver, mas nós temos embaixo também o Pix. Você está vendo aí na tela, você pode inclusive fotografar e a hora que você quer enviar para nós, você pode fazê-lo. O Pix está em 62 955 505 044377. Contribua, porque todo aquele que contribui com alegria, ele recebe de Deus bênçãos sem igual. Saiba disso. Deus nunca vai ficar devendo por qualquer coisa para nós. Ele sempre está pronto a nos abençoar.
Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Eu vou orar por você que contribui, você que ama a obra de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar essas vidas que estão nesse momento com o propósito de contribuir agora, Senhor. Abençoa, Senhor, cada uma dessas vidas que contribuem para a tua obra, Senhor. Contribui para que o evangelho seja disseminado, levado à frente. Senhor, abençoa essas vidas, Pai. Nós pedimos a tua bênção, que o Senhor possa abençoar o seu lar, a sua despensa, sua família, o seu trabalho, o seu emprego, que eles possam receber bênçãos em toda a área da sua vida, Pai. Eu oro no nome de Jesus Cristo e você que orou comigo, diga amém. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho, se você estiver na rua, em trânsito, no seu carro, no skate, no patinete, na bicicleta, na motocicleta. Se você estiver voando no avião, se você estiver no navio, no submarino ou na estação espacial, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos juntos, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Você já teve um momento da palavra, você já teve um momento da oração, da fé. E agora eu quero orar com você pelo Brasil. Vamos juntos interceder por essa nação? Eleve o seu pensamento a Deus, feche os seus olhos comigo, se você puder, é claro. Querido Deus e Pai, elevamos o nosso pensamento a Ti com gratidão, porque sempre nos ouve. E a Sua palavra nos diz para orarmos pelos que governam, e nós queremos assim abençoar todos os que são revestidos de autoridade nesse país, para que exerçam as suas funções em favor desta nação, em favor de todo o povo brasileiro. Pai Santo, oro também pela nossa liderança espiritual, aqueles que administram a sua casa, representando o Conselho Nacional, pastor Mário de Oliveira, representando o Conselho Estadual de São Paulo, pastor Toninho. Abençoa eles e seus familiares, meu Senhor, para que a bênção continue descendo sobre toda a liderança e hierarquia, para que eles continuem animados para pregar a sua palavra e nos estimulando a isso. Obrigado por cada um deles que tem dedicado o seu tempo, o seu esforço, o seu amor em nos auxiliar neste trabalho. Oro também, Senhor, pelos nossos missionários nas casas de leis. Representando São Paulo, nós temos o pastor Jefferson Campos, que nos representa lá na área federal, como deputado, levando a sua palavra, honrando os seus valores. Aqui, Senhor, em São Paulo, temos diversos servos teus e servas que lutam pela tua causa. E nós temos também o projeto da igreja, que é o pastor Lucas, meu projeto pessoal. O desejo do meu coração é que a bênção do Senhor esteja sobre ele, sobre a sua casa e sobre os seus sonhos. Oro, Pai, por cada pastor, cada pastora que tem se dedicado para levar o Evangelho, cada liderança, seus familiares, que a bênção do Senhor permaneça sobre nós, sobre os nossos pastores, fundadores da região 585, pastor Nelson, pastora Sueli, que a força do Senhor permaneça sobre nós, teu Espírito nos conduzindo a toda boa obra. Quero orar por cada brasileiro, Senhor, que se dedica para esse propósito, de fazer essa uma nação melhor. Os médicos, os enfermeiros na área da saúde, na área da educação, os professores e toda a estrutura envolvida, na área da alimentação, aqueles que plantam, colhem, e toda a estrutura envolvida, os que vendem, Senhor, aqueles que trazem até a nossa casa, os que transportam, pessoas, bens e serviços. Oro por toda esta nação. É a nossa oração para que o Senhor abençoe, multiplique as forças e a saúde, no nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus, você que orou comigo. Mais uma vez, quero agradecer a Deus pela presença dEle que nos tem sustentado e desejar a você e todos os seus que a unção do Espírito Santo, a bênção do Senhor, permaneça sobre você, porque Ele morreu, porque Ele viveu e ressuscitou. Ou seja, eu falei fora da ordem, né? Ele viveu, Ele morreu e Ele ressuscitou por nós. Por isso estamos alegres. Nos deu vida.
Deus abençoe. Tchau.